Fala, investidores! Muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que sintonizou aí no canal A-Trade. E hoje a gente vai falar nada mais, nada menos do que os resultados do quarto trimestre aqui da companhia Vivo. E é claro que a gente vai trazer para vocês, além dos principais highlights da apresentação de resultados, vamos calcular o valor intrínseco das ações segundo o método de investimentos do Benjamin Graham, calcular também o preço teto segundo o método Barsi e, obviamente, vamos analisar as principais recomendações de mercado para a companhia Vivo. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, investidores, antes de começar, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda aqui das ações da Vivo. O nosso objetivo aqui no canal é trazer informação para ajudar você a tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, use essas informações com sabedoria. Bom, investidores, para a gente começar, a Vivo apresentou seus resultados do quarto trimestre. E eu vou trazer aqui para vocês os principais highlights desses resultados. Para a gente começar, vamos falar aqui da parte operacional da companhia. Os acessos aos telefones pós-pago móvel teve um crescimento de 61,8 milhões. Isso significa, investidores, que no ano de 2023 o crescimento atingiu aqui 5,3%. E quando a gente fala da parte fixa, que seria as casas conectadas, como a Vivo chama aqui na sua apresentação, o crescimento nesse ano foi de 12,6%. Ou seja, isso representa mais receita para a companhia, pois são mais clientes que entraram dentro do ecossistema da Vivo, seja na parte móvel, seja na parte de fibra ótica. E quando a gente olha aqui o crescimento das receitas somente desse quarto trimestre, o crescimento foi de 6,9%. E o crescimento das receitas de serviços móveis somente nesse quarto tri foi de 8,7%. Não é um crescimento super forte, porém é preciso a gente entender que a Vivo já é uma companhia consolidada aí no mercado. Portanto, qualquer crescimento que ela vem obtendo ao longo do tempo é sempre positivo para a companhia. Vamos falar agora aqui do EBITDA e da sua rentabilidade. O EBITDA nesse quarto trimestre teve um crescimento aqui para 5,8 bilhões de reais. Isso representa, investidores, uma alta anual de 9,9%, que é um excelente resultado. E o fluxo de caixa operacional da companhia atingiu 12,4 bilhões de reais, atingindo uma alta anual de 26%, um excelente número também. O fluxo de caixa livre da empresa atingiu 8,1 bilhões de reais, um crescimento de 11% no ano, e o lucro líquido 5 bilhões de reais. Deu para perceber que a Vivo é uma máquina de dinheiro, investidores. A alta aqui do lucro líquido, quando a gente olha por número anual, atingiu aqui um crescimento de 23%, que é um excelente resultado. E vale um destaque importante, aqui no comentário o gestor coloca o pagamento de 4,8 bilhões de dividendos nesse ano de 2023 que passou, o pagamento também de juros sobre o capital próprio e também o programa de recompra de ações da companhia. Ou seja, além de distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, a Vivo está com um programa de recompra de ações e isso é positivo para você que investe na companhia. Dando sequência e olhando aqui os principais números de receita da Vivo, quando a gente analisa o comparativo do quarto tri do ano passado com esse atual quarto trimestre, a gente vê aquela alta que eu já mencionei de 6,9%, e aqui nesse gráfico a gente consegue ver detalhado quais foram os segmentos da companhia que entregaram esse 6,9% de alta nas suas receitas. A gente está falando aqui da parte de pós-pago, que cresceu para 52% ante os 50% do mesmo trimestre do ano passado, e esse número é um número bem relevante, pois ele é receita recorrente, e a parte de pré-pago que caiu 1% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. No ano passado eles fecharam aqui em 12% e nesse quarto tri fechou em 11%. Mas vale destacar que a receita aqui do pós-pago é muito melhor para Vivo do que uma receita de pré-pago. Quando a gente olha aqui o número nos detalhes, falando aqui primeiro da parte de receita móvel, a gente percebe a grande diferença, o crescimento em pós-pago, que foi de 11% quando a gente compara trimestre a trimestre, aquela queda que nós vimos aqui no pré-pago, que foi de 2,1%, e a alta de 5,8% aqui na parte de eletrônicos. E aqui destacado a parte de internet fixa, que cresceu no seu todo 9,5%, que é um excelente resultado também para a companhia, pois é receita recorrente.
Dando uma olhada aqui na parte de fluxo de caixa operacional, quando a gente olha os números de 2022, onde a Vivo fechou em 20,3% de margem fluxo de caixa operacional, e nesse trimestre que a alta foi para 23,7%, a gente percebe que do ano passado para esse ano a companhia melhorou bastante o seu fluxo de caixa operacional, que isso é muito positivo para nós investidores. E todos esses resultados, investidores, vão se traduzir aqui em lucratividade para a companhia. O lucro líquido da Vivo nesse ano de 2023 teve uma alta de 23%, saindo aqui da casa dos 4 bilhões para os 5 bilhões, um excelente resultado. E esse lucro líquido contribuiu muito para o fluxo de caixa livre, que teve uma alta de 11,8%. Além da melhora aqui no lucro líquido e também no fluxo de caixa livre, investidores, a gente teve também um excelente resultado aqui na parte do endividamento da empresa. O endividamento da Vivo, lá em dezembro de 2022, estava aqui na casa dos 4,3 bilhões. E dezembro de 2023 fechou em 583 milhões. Ou seja, uma redução de 86% da sua dívida. Isso representa, investidores, uma dívida líquida sobre o EBITDA de 0,7 vezes. Ou seja, a Vivo reduziu drasticamente seu endividamento. E isso é super positivo, pois a Vivo vai deixar de gastar dinheiro com o pagamento das suas dívidas e esse dinheiro provavelmente será usado para investimentos ou para distribuição de dividendos para os seus acionistas. E falando nisso, investidores, aqui no próximo slide a gente vai falar de dividendos, JCP e também o programa de recompra de ações da Vivo. No ano de 2022 foi distribuído aqui o total de 6,8 bilhões de reais em dividendos, juros sobre o capital próprio e também dinheiro utilizado aqui no programa de recompra de ações. Nesse ano de 2023, o total foi de 4,7 bilhões. Como nós vimos, a Vivo ela reduziu bastante seu endividamento. Por conta disso, a distribuição de dividendos nesse ano foi menor. No entanto, investidores, nós temos notícias excelentes da Vivo para esse ano de 2024. Para você que já possui ações da Vivo, houve a diluição de 0,7% do capital, ou seja, com o programa de recompra de ações e cancelamento dessas ações, os atuais acionistas ficaram bem menos diluídos, e isso é ponto positivo aí para quem já investe na Vivo. Além disso, investidores, foi aprovado aqui o Guidance para 2024 até 2026. E nesse Guidance aprovado, a Vivo ela se compromete a pagar 100% do lucro líquido da companhia gerados aqui durante o ano de 2024, 25 e 26 em forma de dividendos para os seus acionistas. Ou seja, investidores, 2024, 25 e 26 será o ano de dividendos aí para a Vivo. Mas agora vem aquela questão, será que com os preços atuais aqui da ação da Vivo na casa dos 52,36, será que faz sentido investir na companhia? Será que nós temos uma margem de desconto para investir na Vivo, pensando em obter um ganho de capital? E vai lembrar que nos últimos 12 meses as ações subiram 40%, 39,07. E aí, será que vale a pena? Para isso, investidores, vamos lá calcular o valor intrínseco das ações segundo a metodologia do Benjamin Graham. Para você que já é velho aí no canal, já deve conhecer aqui a nossa planilhinha e já sabe quem é o Benjamin Graham. No entanto, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não conhece essa planilha e nem sabe quem é o Benjamin Graham, você está esperando o que para se inscrever? Inscreva-se no canal e deixa o like pra gente. Eu tenho certeza que essas informações vão te ajudar a tomar uma boa decisão de investimentos. Bom, seguindo aqui, investidores, todo trimestre a gente faz o recálculo do valor intrínseco das ações para acompanhar a evolução das companhias. Só para lembrar vocês, aqui eu tenho o cálculo do segundo tri do ano passado, do terceiro tri e agora desse quarto trimestre. E o que a gente percebeu de trimestre a trimestre foi a evolução do preço das ações, que subiu aqui de R$ 41 e atualmente está aqui em R$ 53, e também a gente acompanhou a melhora aqui dos seus indicadores de LPA, que é o lucro por ação, e também a melhora do indicador VPA, que é o valor patrimonial por ação. Lá no segundo trimestre, investidores, o valor intrínseco das ações estava aqui na casa dos R$ 48, ou seja, a gente tinha uma margem de segurança para investir na Vivo de 15%. E aplicando aqui a nossa fórmula atualizada, o valor ficou em R$ 55 e a margem de segurança em 33%, ou seja, lá no segundo trimestre, as ações da Vivo tinham uma excelente margem de segurança para se investir. Com os cálculos atualizados aqui do quarto trimestre, a gente tem um valor intrínseco aqui, ainda na casa dos 53,66. Se a gente olhar aqui, está muito próximo do que a gente calculou
lá no segundo trimestre, e com a fórmula atualizada a gente tem aqui um valor intrínseco de R$ 61,96. Ou seja, ainda temos aqui uma margem de segurança de 16%, mas vale lembrar que houve melhora aqui tanto do lucro por ação, como também do valor patrimonial por ação, e isso melhorou aqui alguns dados da companhia. Para você que não conhece, investidores, a fórmula do Benjamin Graham, lá em 1940 ele criou uma fórmula para descobrir o valor intrínseco da ação de uma companhia, ou seja, quanto ela realmente deveria valer, baseado aqui nos seus indicadores de LPA, VPA, PL e também algumas métricas aqui de VPA. Segundo a fórmula aqui do Benjamin Graham, o objetivo dele era encontrar empresas que estivessem baratas lá no mercado para investir pensando aí no ganho de capital, ou seja, comprar as empresas com uma margem de segurança e revender elas quando elas chegarem aqui dentro do seu valor intrínseco. Ou seja, é uma fórmula que ajuda você, investidor, a saber quanto vale de fato uma companhia. E se você quiser usar aqui essa planilha, eu vou deixar o link para download aqui na descrição do vídeo, e vai de brinde para você todas as empresas que a gente está gravando aqui no canal. Ou seja, você vai receber o cálculo do valor intrínseco de diversas companhias que a gente já gravou vídeos aqui no canal. Portanto, se quiser usar aí a nossa planilha, o link está aqui na descrição do vídeo. Dando sequência, investidores, deu para a gente concluir aqui com o nosso cálculo de valor intrínseco que a margem de segurança atualmente aqui da Vivo está bem menor quando a gente compara lá com o segundo trimestre. No entanto, se você está investindo na companhia ou está pensando em investir na Vivo, pensando aí numa carteira de dividendos, será que esse valor atual aqui das ações de R$ 52,36 para uma carteira que está focada aí no recebimento de dividendos faz sentido? Vale lembrar aqui que a Vivo ela costuma distribuir uma média de 6,85% em dividendos. No entanto, quando a gente olha para o ano passado, 2023, ela distribuiu bem pouco, 3,85%. No entanto, como nós vimos lá na apresentação de resultados, foi aprovado o guidance para 2024, 25 e 26, onde a Vivo vai distribuir o total de 100% do seu lucro líquido. Ou seja, ela vai voltar a distribuir aqui os seus 6, 7, até mesmo 9% em dividendos. E aí a gente fica com aquela pulga atrás da orelha. Qual será o preço teto para as ações da Vivo para a gente poder investir na companhia pensando em uma carteira de dividendos? Para isso, bora lá calcular o preço teto segundo o método Barsi. E para calcular o preço teto das ações segundo a metodologia do Luiz Barsi, eu vou utilizar aqui a plataforma AGF+. Essa plataforma ela foi desenvolvida baseada no método de investimentos do Luiz Barsi, ou seja, com o objetivo de construir uma carteira previdenciária. Para vocês terem ideia, investidores, aqui na plataforma você consegue fazer a gestão da sua carteira, seja a gestão da sua carteira de forma consolidada, a sua carteira previdenciária ou até mesmo a sua carteira de oportunidades. Uma das funcionalidades mais legais aqui da plataforma é o ranking de ações. A plataforma diariamente ranqueia as ações que estão com a melhor margem de segurança para nós investirmos, além de trazer diversas informações sobre os papéis, como por exemplo o dividend yield, o preço teto projetivo, a cotação das ações, a agenda de pagamentos de dividendos da companhia. Ou seja, investidores, aqui eu tenho ranqueado as principais empresas segundo a metodologia de investimentos do Luiz Barsi. E esse tipo de informação ajuda muito nós investidores a escolher a ação que está melhor para se investir naquele momento. Um exemplo disso é aqui a Klabin, que está com margem de segurança negativa, ou seja, não é um bom momento de investir aqui na Klabin. Uma outra ferramenta sensacional fica aqui no apontador, que mostra para você, investidor, onde aportar baseado na sua carteira previdenciária, ou seja, das ações que você está investindo, quais são as ações que estão aptas para você fazer aporte dentro daquele mês. Além de ter a parte de simuladores de histórico, a agenda de pagamento de dividendos de todas as empresas listadas na bolsa, a parte de calendários corporativos e aqui o guia de ações que vocês já estão acostumados a ver aí nos meus vídeos. Quem assinar a plataforma através do nosso link aqui do canal tem 36% de desconto e 7 dias grátis para testar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, investidores, aqui no guia de ações eu já filtrei as ações da Vivo e o site da AGF traz para mim aqui dois cálculos de preço teto, o projetivo e o preço teto médio. Vai destacar que o projetivo ele projeta um futuro crescimento de distribuição de dividendos da companhia e o preço teto médio ele é um método mais conservador, ele usa o histórico de dividendos já distribuído para chegar aqui no cálculo do preço teto. E segundo o site da AGF, você
investidor pode comprar as ações até R$ 67,55, que você tem uma margem de segurança para investir, considerando aqui o preço teto projetivo. Vale lembrar que a cotação está aqui em 52,20, ou seja, é uma excelente margem de segurança. E quando a gente aplica aqui o método mais conservador, que é o preço teto médio, você pode comprar as ações até 53,05, ou seja, uma excelente margem de segurança também, aplicando o método mais conservador. Portanto, investidores, se você está pensando aí em incluir a Vivo dentro da sua carteira de dividendos, parece que esse é um excelente momento. No entanto, investidores, agora vamos dar uma olhada como que o mercado está enxergando aí a Vivo nesse ano de 2024, como que os grandes bancos e as grandes casas de research estão recomendando a companhia. Bom, dentro do próprio site de RI da Vivo, nós temos aqui as principais recomendações de mercado. E isso é bem legal para vocês analisarem, porque vocês conseguem ver aqui todas as instituições financeiras ou as principais instituições que estão recomendando aí as ações da Vivo. E segundo as estimativas aqui de cobertura, investidores, a recomendação aqui para a ação da Vivo está em 61% de recomendações colocando como compra, 33% recomendando a manutenção, ou seja, seria aquela recomendação de neutra, e apenas 4% dos analistas de mercado estão recomendando a venda das ações. Vale lembrar que aqui a gente tem também o preço-alvo. A média aqui do preço-alvo para as ações da Vivo está na casa dos R$ 57,00. Vale lembrar que o preço das ações na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo está na casa dos R$ 52,00. A gente tem também aqui o maior preço-alvo colocado, que está aqui na casa dos R$ 65,00, e o menor, que está aqui na casa dos 43. Provavelmente foi alguma companhia que recomendou a venda aqui das ações da Vivo. Dando uma olhada aqui nas principais instituições, a gente pode perceber o Bank of America recomendando a compra, o Bradesco BBI colocando aqui como neutra a recomendação para as ações da Vivo, porém o preço-alvo está aqui em R$ 58,00, o banco BTG Pactual recomendando a compra, o Citibank também recomendando a compra, a gente tem aqui o Goldman Sachs recomendando compra também com preço-alvo aqui de R$ 59,00. Ou seja, investidores, as principais instituições aí de mercado, as principais recomendações são de grandes instituições e todas elas recomendando a compra, ou seja, 61% aí recomendando a compra. Com isso, a gente percebe que a Vivo está no radar aí dos grandes investidores. E agora vem aquela pergunta para vocês. Você já é investidor da Vivo? Você está pensando em investir na companhia? Essas informações que eu trouxe aqui no vídeo para vocês ajudaram vocês a tomar uma decisão de investir ou não? Deixa aí nos comentários que eu estou curioso para saber. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixe o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí, que ainda não me conhece, eu sou Leandro JP e esta aqui é a Tríade.